E aí, rapaziada? Vocês viram o título do vídeo, né? Depois não quero ninguém chorando, não. A primeira pergunta é: esse canal vai virar um canal de coisinha pop? Não, não vai. Eu tô falando desse filme por um motivo muito específico, certo? Que é: eu sou um puta fã de Duna. Eu li todos os livros. Eu adoro, eu acho. É a minha ficção científica favorita. Eu acho sensacional. Eu acho melhor que Game of Thrones. Eu sou muito fã dessa parada, entendeu? Então, eu tava esperando um audiovisual de Duna há muito tempo. Não vou dizer que eu queria um filme, mas talvez uma série, alguma coisa. Porque a gente já teve um filme do David Lynch, nos anos 2000 por ali, que todo mundo fala super mal, mas eu não acho tão ruim assim. E houve uma série de Filhos de Duna, que é umas coisas que acontecem aí depois dessa história que esse filme aborda, certo? Então, se você não sabe o que é Duna, primeiro você tá errado. Porque Duna é tão maravilhoso, você deveria ter lido esse livro. Se você não leu, você já começou errado, certo? Mas Duna é sobre o contexto de Duna, no caso, é um momento, assim, né, lá na frente, no futuro, em que clãs ou casas nobres dominam planetas inteiros. E aí, esses planetas eles fazem parte de um império, que tem um imperador e tal, e essas casas ficam tretando politicamente entre si. Para você entender direitinho, assim, caso você nunca tenha escutado falar, Duna, ou melhor, Game of Thrones é basicamente Duna, só que na Idade Média. Porque Duna veio primeiro, certo? E, obviamente, é uma inspiração de Game of Thrones. O próprio R.R. Martin fala isso, né? Que Duna é um dos grandes, junto com a Guerra das Duas Rosas, é um dos grandes, uma das grandes inspirações de Game of Thrones. Então você tem muita intriga política ali. Só que Duna tem uma coisa que GOT só pincela, que é a principal questão de Duna, nesse contexto político e tudo mais, é, é religiosa. Em Duna, o que você tem, na verdade. Vixe, o áudio tá estourando, vou baixar um pouquinho. O que você tem, na verdade, em Duna é meio que a história de como começa uma religião. É mais ou menos isso que você tem em Duna, certo? Como é que a religião começa? Como é que essas coisas se formam e acontecem? E aí você tem tudo você tem tudo que a gente possa imaginar nesse sentido. Você tem o Messias, você tem tudo, certo? Então vamos lá. Falando de Duna com spoiler. Primeiro, o que eu achei do filme no geral, certo? O filme é um set assim, bonitão. Assim. É um filme que, tipo, faz muita coisa, muito pouca coisa além do mínimo, pra não ser ruim, entendeu? Mas eu quero tirar do caminho um monte de coisa muito foda que tem nesse filme. Porque eu quero falar mal dele. Então vamos primeiro falar tudo de bom que ele tem, certo? Cara, o filme é tecnicamente perfeito. Os efeitos visuais, a construção, a maquiagem, o elenco é excelente, são grandes nomes fazendo um excelente trabalho na medida do possível ali, certo? Você tem os efeitos especiais são muito bons, a direção de fotografia é excelente, o filme é visualmente encantador e muito perfeito, assim. Eu acho que tem pouca coisa a se dizer nesses aspectos, certo? O que eu tenho para reclamar do filme é roteiro e direção. Mais roteiro do que direção? Nem não sei. Qual que é o grande problema de Duna, certo? O grande problema de Duna é que o Villeneuve perde muito tempo mostrando para você que é um filme grande. É enorme, tudo é muito grande, tudo é muito colossal, tudo é muito megalítico, entendeu?
para te dar aquela sensação maravilhosa que você tem no IMAX, quando você vai e fica... Você tá diante de uma coisa gigantesca, assim, titânica. E isso funciona. Isso dá certo, isso funciona no filme. Você tem a sensação de que você tá diante de uma coisa muito grandiosa, certo? O problema é que isso não basta, porque Duna não é Velozes e Furiosos, entendeu? Não basta essa sensação para você fazer um filme. E aí onde é que Duna peca? No aspecto técnico eu tenho apenas uma reclamação que é, eu não gosto de como a trilha sonora é usada. Não é que ela é ruim, certo? Ela é uma trilha sonora muito bem composta. Mas ela entra nos momentos que eu acho meio errados e ela é meio repetitiva, assim. A variância dela não é bem utilizada, certo? Mas tirando isso, eu acho o filme tecnicamente perfeito. Ok? Agora que a gente já tirou isso do caminho, vamos lá. Eu acabei de dizer que o Villeneuve perde tempo mostrando que tudo é muito grande. E esse tempo de tela que ele perde com essas cenas é exemplo de uma cena. Existe uma cena no filme, logo no início, em que o Duque Leto Atreides vai receber o papelzinho lá do Imperador que ele mandou, que agora ele é o dono de Arrakis, entendeu? Essa cena, ela não é tão longa, ela tem uns 3 minutos. Mas só que são 3 minutos que não servem pra absolutamente nada, a não ser mostrar quão grandiosas as coisas são. Coisa que vai acontecer várias vezes, mais à frente também. Então essa cena são 3 minutos perdidos, certo? E Duna tem várias dessas. Então, são vários 3 minutozinhos perdidos que não são utilizados no que deveria realmente ser utilizado, que é desenvolvimento de personagem. Por quê? Porque Duna tem 1 milhão de personagens. E todos são importantes. E todos têm uma pegada, assim, no livro, pelo menos, muito relevante. Todos têm um papel muito importante. E aí, isso não acontece no filme. Primeiro, porque o Villeneuve desperdiça esses momentos, mas mesmo que ele não desperdiçasse, eu ainda acho que não seria tempo suficiente. Com 2 filmes não cabe. Teria que ser pelo menos uns 3 filmes de umas 2 horas e 40 para 3 horas de duração, e isso com um trabalho de direção e de edição muito bem feito para poder o negócio funcionar, entendeu? Então já começa aí. Muitas das reclamações que eu tenho a fazer aqui vem do fato de que o tempo é curto. Só que o problema do tempo ser curto não é uma desculpa, entendeu? Porque se você se mete a fazer um filme desse, sabendo com o tempo que você tem, então. E daí? Você não já sabia qual era o enrolo que você estava se metendo? Se você não deu conta, é problema seu. Então vamos lá. Tem essas várias cenas que se repetem. Tem essa cena da entrega do papelzinho do Imperador. Tem a cena dos Atreides chegando na Arrakis, que é uma cena gigantesca também, totalmente sem função. Além de mostrar como as coisas são grandiosas, como tudo é muito grande. Aí vem a minha principal crítica à construção de personagem. Primeiro eu tenho que elogiar o sei lá quem que faz o Conde Leto, que agora eu esqueci o nome dele. Que o cara é foda, ele é muito bom ator. Ele tem muito pouco tempo para construir o personagem dele e basicamente ele faz isso em uma cena só, que é uma conversa que ele tem com o Paul Atreides. É basicamente isso, entendeu? Ele constrói o personagem dele nesta cena. E ele consegue levar esse personagem bem, assim. Talvez o Leto ele seja um dos poucos personagens que tem um desenvolvimento razoavelmente satisfatório. Até porque ele morre logo no início. Então não tem tanto tempo assim para ele se desenvolver. Eu achei que foi bem feito, certo? Eu gosto muito do Paul Atreides, do Timothy. Ele traz uma visão diferente da visão que eu tinha lá com o David Lynch. Eu gosto da visão, eu gosto de como ele trata esse personagem, mas mais uma vez, esse personagem ele tem problemas de roteiro e direção. Primeiro, porque o Villeneuve resolveu mudar um pouco, só um pouquinho, uma cena que é muito importante no livro, que é a cena do encontro do Paul Atreides com a Reverenda Madre. O que foi alterado ali, certo? O que foi alterado ali é basicamente como o Paul Atreides reagiu a essa situação. No livro, ele não está no controle, entendeu? No livro, ele se desespera nessa cena. E isso é importante para
você desmistificar esse personagem, porque ele já é muito super poderoso, ele já é muito Superman. Então, isso foi necessário, sabe? Serve bem para isso. E serve bem também para ele entender qual é a função dele no jogo das Bene Gesserit. Sendo que, no filme, ele meio que tá no controle dessa situação. Então ele sofre ali um pouquinho, mas ele tá no controle. E eu não gostei dessa mudança, certo? Isso tirou do personagem. Né? O personagem perdeu uma oportunidade de se mostrar, de mostrar uma vulnerabilidade e tal, e de se mostrar como uma pessoa. Essa cena, ela tem outro problema muito grave, que é o que eles fizeram com a Jessica. A Jessica é, de longe, o personagem mais mal adaptado do filme, assim. Enquanto que na Jessica do livro, você tem uma personagem que ela tem um nível de controle muito alto sobre as coisas, ela tá sempre maquinando, ela tá sempre planejando, ela tá sempre um passo à frente. Nessa, você tem uma Jessica frágil, emocional, é, que não sabe bem para onde as coisas vão, preocupada. Eu não acho que isso foi um problema da atriz. Eu acho que isso é um problema de roteiro e direção. Foi o que entregaram para ela fazer e ela fez. Certo? Mais à frente a gente tem ou mais antes disso, não lembro exatamente, a gente tem a cena clássica do livro onde o Paul Atreides e o Gunner tem uma cena em que eles treinam. Essa cena, ela, no filme do Lynch, ela é bem mais utilizada. Porque o Lynch ele consegue fazer três coisas diferentes com essa cena. Construir o personagem do Gunner, que é um personagem importante, como todos, né? Explicar como é que funciona o combate em Duna, que é uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado, e é bom que haja essa explicação. E o filme do Lynch faz isso de forma bem menos expositiva do que esse filme e de forma muito mais eficiente, certo? E ainda serve para criar a base para alguns pensamentos que o povo vai ter depois. Já nesse filme, essa cena, ela é seca demais. Ela é uma cena que basicamente serve para explicar como é que funciona o combate em Duna, mas não faz isso de forma legal, faz isso de forma meio expositiva e não constrói nada o personagem do Gunner. Entendeu? Que tem pouquíssimas cenas no filme, a gente tá falando aí de cenas em que ele não tá só aparecendo no fundo, cenas que ele tá fazendo alguma coisa, eu acho que ele tem duas. Talvez só essa, eu nem tenho certeza. Então ela é uma cena importante, mas ela não consegue traduzir tudo que ela precisa traduzir. No livro, quando você tem muito mais espaço para falar, para criar personagem, você vê o Gunner em outros momentos. Isso não é um problema. Mas no filme, em que você tem que usar as cenas que os personagens têm em comum para avançar a história e construir todos que estão ali, essa cena é muito desperdiçada. Certo? No filme do Flint ela é bem melhor. O que a gente tem mais aí? Como o filme tem um limite de tempo, a forma como os Harkonnen saem de Arrakis, os Atreides vão a Arrakis e se passa ali um pequeno, digamos, sei lá, um pequeno lapso de tempo com eles em Arrakis e logo eles são traídos e os Harkonnen voltam a Arrakis, é tudo muito corrido. Você não tem a sensação, porque no livro, assim, entre o momento que os Atreides chegaram e o momento em que eles são traídos e os Harkonnen voltam, passa um tempo. E esse tempo ele é importante para poder mostrar como as coisas funcionam em Arrakis. Entendeu? Como é que os Fremen funcionam, como a cidade funciona, como é que o povo vai interagir com essa galera, como é que a mitologia deles funciona. Isso é muito importante para você fixar Arax como o personagem que ele é também no livro, sabe? E aqui você tem um tempo, um lapso de tempo que eu não sei se é muito tempo, porque o filme não deixa isso claro, certo? Mas me parece ser um lapso muito curto. Me parece que eles chegaram e, tipo, 2 dias depois eles já estão, né? Os Harkonnen já estão voltando. Isso acontece também, por exemplo, com o personagem do Yue, que é o médico.
que a traição dele não tem impacto nenhum na trama. Por quê? Porque o personagem do Yue não tem tempo de ser construído. Então, você vê ele em uma cena, e na segunda cena ele tá traindo os Atreides. Você não sabe quem ele é, não sabe quais são as motivações dele, e isso é contado de forma expositiva. Mais à frente você já não liga mais, porque não faz diferença. Entendeu? Falta tempo. É sempre esse o problema. Falta tempo de construção de personagem. E aí, eu poderia dizer assim, só falta tempo? Tudo bem, o Villeneuve tentou, mas não tinha tempo suficiente. É mentira, certo? Porque existe como você construir esses personagens com o tempo que ele tinha. Mas, o que iria acontecer se você fosse fazer isso? Você teria que fazer sacrifícios. Você teria que cortar coisa. Você teria que mexer. Teria que mexer. E ele não faz isso. Ele tenta aproveitar o livro ipsilipsis. Assim, ele diminui algumas partes, lógico, mas ele tenta aproveitar a trama maior e o grupamento de personagens como um todo. E se você quer fazer isso, o que eu não acho ruim, eu até concordo com essa decisão, você precisa de mais tempo. Se você tem pouco tempo, você tem que mexer na trama. Porque é um livro gigante. Você pode pensar aí, Senhor dos Anéis são 3 livros e foi adaptado em 3 filmes e deu certo e tal. Cara, o primeiro Duna é um livro de umas 700 páginas. Eu juro por Deus, como acontece 3 vezes mais coisa do que nos 3 livros de Senhor dos Anéis juntos. Juro por Deus. Então, não dá pra fazer em 2 filmes. Não dá. Aí o que acontece? Tem a traição do Yue, você não liga, não se importa, ele morre, você não liga, não se importa. A morte do Leto, ela tem algum impacto, claro, mas você não teve tempo de se apegar a esse personagem, entendeu? Você não teve tempo de se apegar a ninguém. A coisa é muito rápida, muito paulatina. Aí ele morre, ok, beleza. E aí depois que ele morre, você tem a fuga a fuga da Jessica e do Paul, né? Que eu não lembro como é que ela é no livro, que já faz um tempo. Não me pareceu um problema como eles fizeram. Ok, tudo bem. Mas existe uma questão aí que no livro ela é trabalhada muito lentamente. Que é a ideia do Paul Atreides ser o escolhido das Bene Gesserit, certo? Como aqui eu não tenho tempo de fazer esse trabalho, eles entregam isso logo no início do filme, certo? Na cena depois da cena com a Madre Superiora. Isso é meio que um problema, por quê? Porque Duna é sobre essa descoberta, entendeu? Duna é sobre o Paul Atreides descobrindo qual é o papel dele nas coisas. Se você entrega isso logo no início do filme, ele é o Kizak Haderach, que eu não sei pronunciar direito, você já tem estudado, já no início do filme. Sendo que essa dúvida no livro, ela passa na metade do livro. Chega na metade do livro, você ainda não tem certeza se ele é o Kizak Haderach. Entendeu? Ela entrega isso e tem uma cena, depois que eles fogem, que eles estão numa barraca, em que o Paul tem uma visão, certo? E essa visão, ela foi adiantada de uma outra parte da história, quando ele realmente chega, tipo, descobre que ele é o Kizak Haderach. Beleza? Essa visão, ela é importante, ela é gigante no livro, porque ela vai revelar muita coisa. No filme, ela é dada cedo demais, e eu quero saber como é que eles vão explicar isso mais à frente depois, certo? Porque pro Paul ter essa visão no livro, ele precisa consumir a água do verme, que é uma água tipo alucinógena. E no filme ele tem essa visão whatever. Fica subentendido que é porque no deserto tem especiaria em todo canto. Então ele fica cheirando essa especiaria, fica entrando no organismo dele e ele fica tendo essas visões. Mas, assim, não. Não é pra ser desse jeito. Porque esse recurso de tentar acelerar o desenvolvimento dele vai contra a ideia da história, entendeu? Fica complicado. Então,
você tem, por exemplo, o Duncan Idaho. Vamos supor aqui que a gente fosse fazer em 2 filmes, realmente, essa história, certo? A primeira coisa que eu faria, se eu fosse um roteirista adaptando isso, seria cortar o Duncan Idaho. Por quê? Certo? Porque o Duncan Idaho, ele é um personagem muito importante em Duna, só que ele morre logo no começo, mais ou menos um terço do primeiro livro. Ele volta depois, certo? Mas as circunstâncias em que ele volta já são muito à frente, assim, no final do livro e tal. Uma metade final, sei lá, o terço final do livro. E assim, esse personagem, ele só é importante mesmo que tem que ter, se você considerar os livros que vêm depois do primeiro livro de Duna. Se você desconsiderar isso, eu poderia simplesmente tirar o Duncan Idaho, que não ia mudar nada, entendeu? E aí, quem é o Duncan Idaho? É o Jason Momoa. Jason Momoa, o cara que trabalha pra DC, ele precisa de tempo de tela, entendeu? E aí eu desperdiço um monte de tempo de tela com o Duncan Idaho, não é suficiente, você continua não ligando pro personagem, e mesmo assim, eu como um monte de tempo de tela porque é o Jason Momoa, saca? Então o primeiro passo seria cortar esse personagem, porque mesmo que eu fosse fazer 350 filmes de toda a história de Duna, eu tinha como ajeitar isso depois. Não seria um problema. Eu fundiria esse personagem com o Gunner, que é um personagem importante também. Aí, só nessa brincadeira aí, eu acho que eu já ganharia aí talvez uns 20 minutinhos de tela, né, pra ir as coisas irem, né, funcionando. Eu descartaria o Yue. Por quê? Porque da maneira como ele foi colocado, é melhor não usar. Entendeu? Um personagem para aparecer 2 vezes, tem 4 minutos de tela e ele morre depois. Sabe? No livro é muito relevante a existência do personagem, porque você conhece ele. Você sabe que aquele símbolo que ele tem na testa é o símbolo dos médicos do imperador, que os caras são tipo 110% confiáveis, nunca vão trair ninguém, e por isso que a traição dele é tão incrível no livro, saca? Mas no filme você não tem essa construção. E como você não tem essa construção, fica de graça. Eu tiraria esse personagem, eu colocaria outra pessoa pra atrair os Atreides. Tranquilo. Sem medo de ser feliz. Talvez até o Mentat dos Atreides, que aparece também em 2 minutos de cena, sim. E provavelmente não vai aparecer mais, deve morrer em algum momento. Ou talvez nem apareça mais, porque subentendido que ele morreu. Eu usaria esse personagem, entendeu? Que tá ali, também não tá fazendo muita coisa. Eu cortaria esse esquema do Yue. Coisas que a gente poderia pensar também, assim, em remover ou em diminuir, certo? Eu acredito que, da maneira como eles fizeram o encontro do Poe e da Jessica com o Stilgard, eu não faria. É longa demais a cena. Ela é muito longa e ela não se presta ao papel que ela tem no livro, certo? Porque qual é o grande papel que essa cena tem no livro? Essa cena é uma marcação dos Freemen. É de como a sociedade deles funciona, de como as tradições deles funcionam e tal. Isso acontece no filme? Até acontece. Mas eu acho que se perde muito tempo nisso, quando se poderia tratar isso com até um flashback. Por exemplo, o Duncan Idaho, eu poderia tratar ele como um flashback, entendeu? Mais à frente. E eu ganharia tempo de tela. Ou seja, eu teria que remover muita coisa para conseguir fazer isso em 2 filmes com esse tempo. E o Villeneuve não faz isso. O que ele tenta fazer é empurrar tudo que tem no livro, no filme, só que sem se aprofundar muito. Então a chance que a chance não. Então a percepção que você tem de Duna é que tudo é muito superficial. Tudo é muito raso. Nem o Poe Atreides, que é o protagonista, você consegue sentir profundidade nele. Por quê? Porque não dá tempo.
Então, eu gostei, assim, o tempo que ele gastou com os Harkonnen, eu achei que foi bem melhor. Porque os Harkonnen tem pouco tempo de tela, mas é um tempo de tela que serve pra alguma coisa. Entendeu? Deixa bem claro quem são, quem é quem, como é que eles funcionam, como é que eles trabalham e tal. Funciona bem. Eu acho que ele deveria ter pego essa abordagem pro resto do filme. Outra coisa que eu acho um problema, certo? Duna não é uma história sobre o White Savior. Não é uma história sobre um cara branco que vai salvar um povo aborígene, não. Não é, certo? Duna não é uma história do bem contra o mal. Não é a história de o Paul Atreides, que é uma pessoa maravilhosa, e a família dele contra os Harkonnen, que são do mal, que são muito perversos. Não é assim que funciona, certo? Os Harkonnen são perversos? São. Mas os Atreides, em certa medida, também são. Então, isso no livro, o Leto e o próprio Paul, eles têm uma índole mais, digamos assim, mais empática, certo? Mas existem pessoas nos Harkonnen que vão ser apresentadas depois que também têm essa índole. Então, eu não gosto de transformar isso numa coisa do bem contra o mal. E aí, o que é que o Villeneuve faz? Ele veste os Atreides todos de branco, certo? Com a aparência super limpa. E ele veste os exércitos Harkonnen de preto. Que é para deixar claro quem é o bom e o mal ali. Certo? E eu acho isso uma decisão erradíssima da parte dele. Assim, porque esse maniqueísmo ele não ajuda na história. Ele simplifica uma coisa que não é para ser simplificada. Mais uma tentativa dele de ganhar tempo aí, te explicando pelas cores logo quem é o bonzinho e o malzinho para você não ter que pensar em nada. Beleza? Outra crítica relacionada a isso são os Sadukar. Os Sadukar são os soldados do Imperador. E esses caras, eles têm uma história foda, entendeu? Os Sadukar, eles são tipo satanás. Quando chega o Sadukar no planeta, a galera diz, não, fudeu, não dá mais. O pessoal corre, porque ninguém ganha do Sadukar. Os Sadukar são terríveis. Eles são os soldados mais competentes do universo, entendeu? E aí, primeiro isso não é... Você não tem esse background para saber o quão foda eles são quando eles aparecem. E quando eles aparecem, o que acontece? O Duncan Idaho na primeira cena derrota 4. E na cena final em que ele morre, ele derrota 10. Aí eu te pergunto, que porra de soldado foda são esses que o Duncan Idaho derrota 10? Certo? No livro, ele morre pra 3. E olhe lá. Porque ele morre pra 3 porque a morte dele é heróica. Entendeu? Pra salvar a galera. É uma morte heróica. Mas o resto da galera, tipo, um Sadukar contra as tropas normais, os caras matam 10. Entendeu? E aí o que acontece? Tem esses dois problemas aí que os Sadukar são apresentados de forma errada. E tem um segundo problema que é menos perceptível no filme, mas que eu percebi, que é o primeiro confronto do Sadukar e dos Freeman acontece lá na frente, certo? E aqui ele foi antecipado. Já mais ou metade do filme ali tem o primeiro confronto. Eles não deixam claro o que acontece nesse confronto. Mas, como o exército Sadukar continua avançando, fica claro que os Freeman perdem, certo? Nesse primeiro confronto. Então, no livro, quando acontece o primeiro confronto, o Poatrez não tá lá, né? Então a gente não vê. É um personagem que conta pra ele que aconteceu esse confronto entre os Sadukar e os Freeman. E aí, no livro era tipo 10 Freeman, assim, 30, 40 Sadukar. Entendeu? E aí não era... Eram 10 Freeman e uns 20 Sadukar, uns 2 para 1, assim, mais ou menos. Quando os Freeman chegam, que falam desse conflito, e aí os caras ficam, meu Deus, vocês derrotaram o Sadukar. Aí os Freeman dizem assim, os caras até que lutam bem, mas assim, não tem muita vibe não. Tipo,
o Paul Atreides descobre, ali naquele momento, que os Freemen são o exército mais poderoso da galáxia. Sacou? Isso tem um impacto enorme. Nesse filme, não. Nesse filme, eles tentaram adiantar isso. E isso passou como um detalhe qualquer. Ok? Dito isso, eu acredito que eu cobri quase o filme inteiro, assim, das partes realmente relevantes que eu acho que deveria acontecer. Tem uma conversa da Jessica com a Maples, que é uma empregada que vem para casa dos Atreides, que ela é importantíssima na história, no livro, e aqui ela passa só uma passando, assim, só de passagem. Tô vendo você e tal. Eles têm uma conversa de 30 segundos que não implica em absolutamente nada. A Candice também, eu acho que no livro ela é um homem, que é a ecologista do Imperador, acho que no livro ela é um homem, tenho quase certeza, mas não faz nenhuma diferença também. O papel dela no livro é muito mais importante. Ela é muito mais importante. E eu não sei se ela morre da mesma forma que ela morreu no filme. Eu acho que não. Mas enfim. Isso aí são coisas que eu acho que ele poderia. Essa conversa da Jessica com a Maples, ela poderia simplesmente sair. Que não ia mudar nada no filme. Entendeu? São coisas complicadas. Aí você pode, assim, até contra-argumentar e dizer assim, não, cara, mas lá no segundo filme, pode ser que isso seja abordado. Pode. Pode ser que isso seja abordado. Mas eu acho muito difícil. Porque a segunda metade. Esse filme ele cobre mais ou menos uns 30% do livro, certo? A segunda metade de Duna tem muito mais coisa para acontecer. Mas muito mais mesmo. Então, se for outro filme com a mesma metragem, desista que não vai ter como cobrir essas coisas, não. Se eles fizessem três, já seria difícil, certo? Então, esse vídeo tem 32 minutos. Ninguém é obrigado a assistir. Eu falo isso, eu queria desabafar isso no meu coração, porque os meus amigos não assistiram ainda e eu não tô podendo dar spoiler. Então eu resolvi gravar um vídeo pra isso. Falou, galera, até a próxima aí.